Salve rapaziada, tudo tranquilo? Bem-vindos. Vamos aí para mais um vídeo. Bom, vamos falar um pouquinho aqui do jogo que tá repercutindo muito. A choradeira tá demais. Os caras não param de chorar. Eu acredito que essa choradeira vai durar muito tempo, tá? Bom, vamos falar um pouquinho do jogo. Eu fiz o meu pós-jogo, foi um pós-jogo meio emocionante, digamos assim. A gente às vezes esquece de falar algumas coisas, mas algumas coisas a gente tem que prestar bem atenção, tá? Eu vou pegar aqui um canal que eu sempre gosto de estar utilizando como base, porque querendo ou não, é uma visão que ele tem dentro de campo e o que eu tenho como torcedor, tá? Vamos começar e a gente vai debatendo. Conta do Daronco ser chamado no VAR pra rever o lance, enfim. Lance do minuto 20, então, só pra mostrar uma coisa, né? O Corinthians, então, tinha bastante posse de bola, ou pelo menos nas vezes que tinha a posse de bola, conseguia encontrar os espaços, circulava por fora do bloco. Até acelerar aqui só pra você ter uma noção do que acontecia. Ó, minuto 21, já chegando aqui, pular alguns segundos, isso tudo pra mostrar que o Corinthians vai ficar simplesmente 3 minutos com a posse de bola, trocando passes aqui, chega até a intermediária do ataque ali, volta pra intermediária da defesa, faz a bola chegar lá no gol. Então o time ficou trocando passes mesmo, sem arriscar jogadas de finalização por muitas vezes. Esse aqui, por exemplo, é a mesma posse de bola, a gente já tá aqui simplesmente no minuto 23, bola lá com o Hugo Souza, ele vai tentar uma bola um pouco mais rifada aqui pro Memphis, a bola vai direto pra fora, o time acaba desperdiçando a posse de bola. E nesse momento... Então, meus amigos, em relação a essa posse de bola que o Corinthians teve, nesse meio tempo aí de mais ou menos 13 minutos, o que eu quero falar? O Corinthians, depois da expulsão, não aproveitou esse momento de fragilidade do time adversário, não aproveitou, que era para ter sido aproveitado. Entendeu? Era para ter sido aproveitado de uma maneira muito mais inteligente em relação à posse. A posse de bola até teve, mas faltou agressividade, entendeu? Na hora da chegada do gol, só isso. Só era fazer isso, o simples, chutar no gol, tentar uma jogada muito mais agressiva, porque os caras estavam frágeis, os caras estavam tinha acabado praticamente de perder um jogador, então os caras estavam desesperados, certo? Vamos continuar. Palmeiras ainda com bastante fôlego e disposição, começou a correr bastante e começou a criar boas jogadas de ataque, ou pelo menos ter algumas tentativas de ataque, mas sempre com base na disputa, né, nas brigas ali, né, o time mostrou muita disposição mesmo nos duelos, né. Por exemplo, essa bola aqui é uma bola um pouco mais esticada, não é uma bola onde o time tem uma vantagem tática, uma vantagem de posicionamento, alguém livre, por exemplo, é uma bola que vai sair um pouco mais longa, inclusive a bola tá mais favorável aqui pro Gustavo Henrique, mas perceba aqui como o Ramon Souza primeiro vai no corpo dele ali, consegue tirar ele da jogada, vai no fundo, faz um tapa aqui pro meio da área pro Vitor Roque, mas ele acaba chegando atrasado, não consegue fazer a finalização. Então o Palmeiras conseguia criar algumas jogadas muito por conta dessa disposição. E ganhando esses duelos, o time ia conseguindo conectar as jogadas de ataque. Aqui o Corinthians vai acabar perdendo uma... Deixar um adendo aqui. Em relação ao Palmeiras que teve depois do gol, teve sim. Depois do gol não, depois do cara ser expulso, os caras parece que melhoraram, entendeu? Na parte de vontade, na parte física, na parte tática. Parecia que estavam jogando 11 contra 11, entendeu? Algumas falhas, não vou dizer falha de marcação, mas as nossas coberturas, assim, elas precisam ser mais precisas, tá? Nessa disputa com o Vitor Roque e o Gustavo Henrique, ele tinha que ter jogado a bola de primeira, foi uma jogada de corpo ali, o juiz não deu falta, se desequilibrou, enfim. Mas temos que tomar cuidado nesse tipo de relação. Uma posse de bola, antes até mesmo de chegar aqui na intermediária, dessa vez é o Martinez que acaba prendendo um pouco demais, ele vem carregando inclusive, ó, tenta driblar ali o Gomes, mas acaba tomando o bote, o Gomes toma a bola dele e já vai tentar uma bola mais esticada, né, pra conectar um contra-ataque. Agora dá uma olhada como o Vitor Roque vai brigar ali no meio dos zagueiros, inclusive vai chegar 3 em cima da marcação dele praticamente, né, ele tenta arrumar espaço, tenta fazer a finalização, mesmo assim consegue ali, ganha a sobra, vai conseguir prender a bola, dá um tapa ali pra trás e o Maurício faz uma boa finalização ali, carimba o peito do Gustavo Henrique, mas perceba, Palmeiras lutando muito, né, pra conseguir suas jogadas de ataque, mais com base na disposição, na raça, do que propriamente alguma jogada que estava funcionando muito bem, gerando vantagem para cima do sistema de marcação do Corinthians. E o Corinthians, como eu falei, não só com a bola o time mostrava um ímpeto ofensivo um pouco mais baixo, né, o time de fato ficava mais circulando ali, mas sem a bola também, a princípio, né, principalmente depois ali da expulsão. A gente tá aqui, esse lance, por exemplo, é do minuto 25 do primeiro tempo, 10 minutos depois da expulsão, o time mostrava uma certa passividade na marcação, o time não foi para cima, né, não foi pressionar com muita intensidade, mas mesmo nos momentos onde precisava de
disputar ali os duelos individuais, principalmente os dois zagueiros, né, o André Ramalho e o Gustavo Henrique, acabavam levando desvantagem para os 4 jogadores de frente do Palmeiras, né, que era o Vitor Roque, o Sousa, o Maurício e também o Facundo Torres. Então esses 4 jogadores geralmente levavam vantagem nesses duelos. Ó, mais uma bola esticada, perceba como o Palmeiras não é uma vantagem de posicionamento, né, quem vai ganhar a primeira bola é o Sousa. Agora um ponto importante, ó, dá uma olhada no Vitor Roque como primeiro, ele vai no corpo do Gustavo Henrique para tirar o jogador da disputa pela primeira bola, mas ele tá de olho na sobra, ó. Trombou com o Gustavo Henrique, vai ficar de olho na sobra e vai puxar esse ataque, ó. E vai partir pra cima da marcação do Ranieri, puxa ali pra perna direita e vai tentar uma finalização. O Ranieri consegue se recuperar a tempo, bloqueia a finalização. Em relação ao Gustavo Henrique, o adversário dele, que era o Tigrinho, ele é inteligente, mas ao mesmo tempo ele é burro. Por mais que ele tenha ganhado a disputa de corpo, ele não soube aproveitar a jogada. E paciência. Entendeu? Ele não soube aproveitar um bom ataque. Mas esse tipo de marcação aí pode não só acontecer com ele, pode acontecer com outros atletas também, tá? A gente tem que estar sempre ligado nisso. Finalização, escanteio pro Palmeiras. Então, essa briga pro Palmeiras gerava algumas infiltrações, algumas possibilidades de finalização, mas principalmente jogadas de bolas paradas. E esse escanteio aqui é uma boa jogada, inclusive, até pular aqui alguns segundos pra gente já ir direto ao ponto, ó. É o Sousa que faz o levantamento e o Gustavo Gomes cabeceia, consegue a finalização. A gente teve, se eu não me engano, o Palmeiras teve 8 escanteios, se eu não me engano, ou foi mais. A bola parada era para ter sido um lado fundamental pro lado da porcada, mas não foram por conta da eficiência. Mas também o Corinthians conseguiu com o Gustavo Henrique, aqui vai um elogio para a zaga do Gustavo Henrique, porque ele tirou a maioria das bolas de cabeça, ele conseguiu ali intervir, conseguiu atrapalhar, conseguiu dar as coberturas. Junto com o André Carrilho também. André Carrilho não, com o André Ramalho. A nossa zaga não foi ruim. Foi muito bem. Nesses 2 jogos a gente não tomou nenhum gol. Fizemos 3. Dava pra ter sido mais, né? O Corinthians tentou 3 jogadas diferentes, né, de escanteio. Esse aqui é o primeiro escanteio do jogo pro Corinthians. É uma jogada aqui do minuto 7 do primeiro tempo. Primeiro ponto, ó, o Matheus Bidu aqui fazendo o bloqueio do Everton. Ele fez 2 tipos de bloqueio. Um deles aqui é na frente do Everton, justamente quando é uma jogada de primeira trave. Perceba então que todos os jogadores do Corinthians vão correr na primeira trave. A gente já cansou de ver aqui nas análises do Arsenal. O Arsenal faz muito essa jogada. Deixa um jogador aqui pra bloquear, para que o goleiro não saia de soco aqui na primeira trave. E todo mundo corre aqui pra tentar desviar essa bola aqui, né, no bico da pequena área, né? E o Memphis vai fazer a cobrança aqui, mas dá uma olhada como todos os jogadores do Corinthians, ó, vão começar a deslocar ali pra primeira trave, ó, os 3 principais cabeceadores, né? Enquanto o Matheus Bidu tá aqui pra impedir que o Everton saia. Agora, essa é a jogada que o Corinthians tentava, jogada que eu acho muito interessante, sempre falo aqui nas análises que eu faço de bolas paradas. Agora, em relação ao posicionamento do Palmeiras, algumas coisas me chamaram a atenção. Primeira coisa aqui, esse duelo é Yuri Alberto versus Maurício, um jogador que teria muito mais vantagem de cabecear ali em cima da marcação. Outro ponto importante, o Giai, geralmente ele fica um pouco mais recuado, ele que tá aqui, ó, camisa 4, fica mais nas costas do Everton aqui. Isso acontece em outros escanteios também, só pra reforçar, porque eu fiquei na dúvida quando eu vi o lance do gol se era pra ele tá na linha da pequena área, mas depois fui pegar outros posicionamentos de outras partidas também e notei que geralmente o Palmeiras deixa um jogador aqui nas costas do goleiro. São as jogadas ensaiadas de Dorival Júnior, ó, o Matheus Bidu de novo aqui pra proteger ali da saída do Everton. A gente vai falar do Bidu, logicamente, que foi um papel muito importante dele. Ele, querendo ou não, atrapalhava o goleiro, tirava ali a linha de defesa do cara, mas também na hora do gol, logicamente que o primeiro gol foi dele, cara, a paciência, a inteligência dele, ter a paciência de calma para poder fazer aquele gol, com toda a defesa ali armada para poder te dar o bote, cara, é um nível de concentração muito grande na partida, tá? Só ressaltando isso. Pra primeira trave mais uma vez, só que dessa vez não vai sair a cobrança longa, né? O Matheus Bidu começa aqui, ele corre lá pra sair o escanteio curto. Agora de novo o posicionamento da defesa do Palmeiras que acaba chamando a atenção. De novo o Giai tá lá dentro da pequena área, né? Naquele mesmo posicionamento aqui, mais guardando as costas do Everton. E de novo, quem tá protegendo aqui a segunda trave é o Maurício, aparentemente o Gustavo Henrique tá ali naquele posicionamento. E no terceiro escanteio sai o gol do Corinthians, mas vamos dar uma olhada no posicionamento. Aqui o Corinthians claramente vai fazer uma jogada de segunda trave por conta do posicionamento do Matheus Bidu, né? Dessa vez ele
tá um pouco mais nas costas do Everton. Perceba como um detalhe faz toda a diferença. Dessa vez é o Garro que vai fazer aqui o escanteio, mas principalmente por conta disso, né? O André Ramalho, o Gustavo Henrique e o Yuri Alberto, né? Um dos 3 principais cabeceadores da equipe. E os 3 estão ali naquele espaço, justamente onde o Palmeiras não tem nenhum dos grandes cabeceadores, né? O Palmeiras então coloca um nas costas do Everton, que vai ser o Giai, ele vai estar aqui. A dupla de zaga tá aqui, né? Gustavo Gomes aqui e o Mikael, aqui mais é o Evangelista e aqui o Piquerez na primeira trave. Então basicamente ficam 2 jogadores ali com bastante espaço e vantagem pra ganhar essa bola, né? E além de tudo, quando sai a cobrança, você vai perceber que o Ranieri também recua aqui nesse espaço, né? Outro bom cabeceador aí da equipe do Corinthians. Por isso que o time vai ganhar essa primeira bola, porque tá cabeceando em cima de um Gomes que tem que correr pra trás pra tentar cabecear essa bola, né? Essa aqui é a grande questão. O Palmeiras não tinha ninguém na sua marcação por zona pra proteger essa região da área. O Corinthians soube aproveitar muito bem. O Gustavo Henrique ou o Ranieri, um dos dois ali consegue desviar essa bola e ela vai sobrar limpa ali pro Matheus Bidu, que ajeita de canhota, toca na saída do Everton e abre o placar, pavimenta a classificação do Corinthians porque abre 2-0, mas mesmo assim o confronto não morreu. Aliás, esqueci de dizer que o gol do Corinthians sai em um dos poucos momentos onde ficou 10 contra 10, porque o Memphis tinha pedido pra sair, então ele tinha saído, mas o Romero ainda não tinha entrado. Então no momento que ficou 10 contra 10, foi o momento onde sai o gol do Corinthians. De qualquer maneira, em um primeiro momento, o Corinthians não alterou o desenho defensivo, mas logo no comecinho do segundo tempo já ficou mais claro que o Dorival ia se defender então no 4-4-2. Então ele passou aqui o Garro pra fazer um primeiro combate junto com o Yuri Alberto, e era um primeiro combate de fato. O Yuri Alberto muitas vezes recuava bastante aqui pelo corredor, né? Mostrou bastante força ali na marcação. O Romero foi marcar lá pela direita, o time fez 2 linhas então com 4 jogadores. Mas uma coisa que acabou acontecendo, principalmente no começo do segundo tempo, aquele relaxamento natural, né? O time tá ganhando o confronto por 2-0, tá com um jogador a mais, então muitas vezes acabava deixando esse tipo de jogada acontecer. O Giai vai dar uma caneta ali no Matheus Bidu, acaba traindo então a cobertura do Gustavo Henrique, que a princípio tava marcando o Maurício, mas então o Maurício vai sobrar livre ali, ele faz a finalização de canhota, mas... É o que eu falei no nível de concentração. Tivemos a concentração muito grande para poder fazer o primeiro gol. Depois que a gente volta, logicamente a gente relaxou, a gente teve uma paciência melhor para tocar a bola, uma paciência melhor para dar um combate, mas você não pode vacilar, é um clássico, você não pode deixar de aproveitar as oportunidades. Quando o jogador foi expulso, quero reiterar isso novamente, quando o jogador foi expulso, por que o Corinthians não aproveitou as chances logo depois da expulsão? Por quê? É isso que eu quero entender, por que não aproveitou? Cara, era pra ter sido mais. Era pra ter sido 2, 3 vezes mais. Entendendo o nível que tá o nosso futebol ainda? Dava pra ter feito mais. Dava pra ter feito mais. Aliás, só um parênteses aqui, antes de a gente ver o lance do gol, vamos só dar uma olhada aqui em 2 jogadores que foram fundamentais então para essa queda de produção do Palmeiras. O Martinez e o Flaco Lopes. Uma saída de bola um pouco mais longa, o Palmeiras estava levando vantagem nessa jogada no primeiro tempo, mas no segundo começou a perder todas, né? O Flaco Lopes aqui nem sequer trombou aqui com o André Ramalho, então a defesa do Corinthians começou a levar vantagem para ganhar essa primeira bola e principalmente para ganhar essa sobra. Segundo ponto, por mais que o Corinthians valorizasse demais a posse de bola, um jogador passou a ser fundamental porque ele se desmarcava com muito mais facilidade, que é justamente aqui o Garro. O Garro começou a ter muito mais liberdade quando ele passou a ser marcado pelo Martinez, que a princípio então entrou para justamente tentar neutralizar aquele espaço, mas também para gerar vantagem na bola parada, né? Inclusive na coletiva do Abel ele falou justamente isso. Colocou o Flaco Lopes e o Martinez, que era justamente para fortalecer na bola aérea. Agora dá uma olhada aqui, ó. Atenção aqui ao Garro. Como primeiro ele vai escapar aqui nas costas do Martinez, é o Martinez que tá aqui marcando ele. A bola não vai conectar nele, mas ele vai se movimentar aqui livre de novo. A bola do Corinthians vai chegar lá na direita, o Garro continua livre aqui pelo meio e agora ele vai começar a se apresentar pro jogo. Até acelerar aqui um pouquinho. Recebe com bastante espaço, agora o Martinez vai sair, mas vai sair atrasado nele, o Garro vai sustentar a posse de bola, dá um tapa ali pra trás pro Mateuzinho, e mais uma vez ele vai continuar livre, ó. Ele tá aqui o Garro e aqui tá o Martinez, não vamos nos perder. Olha o Garro fazendo a movimentação agora de atacar o espaço, isso porque os espaços aparecem por conta do sistema de marcação do Palmeiras, sempre tentando fazer essa marcação mais ajustada, né, essa perseguição mais longa, então esse tipo de buraco na linha defensiva, ele é bem comum. Então, quando um jogador acaba perdendo o seu marcador, como é o caso aqui do Martinez perder o Garro, o que acontece é isso, né? Vai sair com espaço ali. O Mikael sai atrasado ali na cobertura, o Garro consegue prender. Nesse momento o Garro fica mais encurralado ali, não tem nenhuma linha de passe disponível, mas o Mikael resolve o problema do Garro, derruba ele no chão e faz a falta pro Corinthians. E na cobrança de falta, agora sim temos um jogador... O outro adendo. Abriu espaço, o que eu falei? A gente teve espaço, a gente abriu espaço, principalmente no segundo tempo, que eles precisavam realmente ir pra cima, tentar algum placar. O que talvez precise ali? O Vitinho, que é o... acho que aparentemente vai ser o novo contratado do Corinthians. Ele tem essa característica de ser mais veloz e a partida dele é mais pelo lado do campo, meio centralizado.
Mas esse espaço que gerou, se fosse um jogador um pouco mais veloz, que talvez precisasse receber uma bola dessa, talvez, cara, era um possível gol. Era um possível. Porque aquela linha de. Aquele buraco que abriu ali na defesa, ali é um lado do atacante, cara. Pra correr, entrar e, quem sabe, tentar fazer um gol, entendeu? Mas aí, deu a falta, o Garro bateu a bola e o Gustavo Henrique brilhantemente fez o gol. Aqui do Palmeiras na segunda trava ali pra proteger um pouco melhor, mas não era uma jogada de escanteio, né? Obviamente, é uma jogada de falta, então o posicionamento tende a ser um pouco diferente porque os jogadores ficam mais no limite ali do impedimento. Agora a questão é a seguinte, né? O Martínez, ele tava a princípio se enroscando ali com o Gustavo Henrique recua, tudo bem até aí, a princípio a marcação do Palmeiras na linha ali da pequena área é feita por zona, então ele não teria que fazer a perseguição mesmo. O problema é que ele vai andar pra trás e o Gustavo Henrique vai perceber bem o espaço, vai atacar justamente no buraco onde o Martínez vai correr pra trás. Então vou até colocar o play aqui, ó, atenção aqui, a esse ponto, ó. Ó como o Martínez, ele vai começar a andar pra trás, ó. Vai dar ali o primeiro passo, segundo, terceiro, quarto, e o Gustavo Henrique vai subir exatamente onde ele estava, né? Então por mais que o Piquerez tente subir aqui, não dá pra ele chegar. O Martínez tá bem longe aqui, não consegue nem atrapalhar o Gustavo Henrique, que cabeceia bem. A bola desvia e o Corinthians abre 2-0. E o curioso é justamente isso, né? O jogador que havia entrado pra fortalecer o jogo aéreo acaba gerando o espaço justamente que o Corinthians aproveitou pra ampliar o placar e praticamente sacramentar a classificação. E aí o jogo... Então, meus amigos, é isso, tá? Análise aqui de um canal que eu gosto bastante, a minha análise de torcedor, aí vendo de fora, vendo as oportunidades que o Corinthians teve de golear o time da porcada, teve condições de golear, isso é fato. Faltou capricho ali na hora de um passe, faltou às vezes até, a gente sei que a gente tá precisando de algumas peças de velocidade. O Vitinho tá vindo, não sei se o Vitinho vai vir, eu tô falando assim, mas porque a mídia toda tá cravando que o Vitinho venha. Dizem que já assinaram o contrato, mas a gente vai esperar. Se o Vitinho for um cara que pegue essas brechas de meio de campo, vocês viram ali que tinha um buraco no meio ali da zaga da porcada? Cara, ali era um jogador veloz para entrar, infiltrar, tentar um passe, tentar um chute, tentar um gol. Mas, de modo geral, fomos bem. O Dorival soube aproveitar as oportunidades, soube aproveitar os momentos de cada tempo nos dois jogos, tá? As estratégias foram muito bem definidas, ainda mais pelo nosso lado, porque a gente usou mais a inteligência, usou mais a paciência, tá? Não se desesperou para poder ganhar desses caras. E o resultado foi esse. Classificação aí para as quartas de finais, esperar o próximo adversário em relação ao próximo confronto. Beleza? É isso, meus amigos, é isso. Segue o canal lá, tá? Vou deixar aqui na descrição. Deixa o like, se inscreva, apoie o canal se você puder. E é nóis, e vai Corinthians!